ações para este tempo. Quero deixar para o teu coração algumas ações que foram ações de sucesso na vida de Joquebede, uma mulher de Deus. E estas ações precisam ser reproduzidas nesse tempo por você, por mim, por todos nós. Gostaria que você desse ouvidos a esta palavra e deixasse Deus ministrar o teu coração. Estamos aqui falando sobre atitude, falando sobre ações que fazem diferença. Um servo do Senhor chamado Steve Sharkey foi um homem nascido em 1628. Ele foi considerado pregador que tinha palavras profundas e que a produção destas ações hoje mostrarão ao mundo, e muito mais do que isso, mostrarão a nós mesmos que seguimos princípios cristocêntricos, que vivemos uma vida que é agradável a Deus. Seguir ações que foram praticadas no passado com sucesso e que traz sucesso para a nossa vida nesse tempo. O povo hebreu, por mais de 400 anos, viveu no Egito e foi escravo por boa parte desse tempo, porque o rei do Egito e os seus súditos entenderam que o povo hebreu, por ser numeroso, se tornou uma ameaça para o governo daquele povo. Olhamos para esta história e vemos que há então todo um mover de Faraó e do Egito para fazer uma mudança nesse povo, para fazer uma redução populacional, reduzir o povo hebreu. E a ordem foi: todo menino, gênero masculino, todo menino que nascer deverá ser morto. E é no meio deste caos que uma família, saída da família de Levi, um homem chamado Amrão, uma mulher chamada Joquebede, se une em matrimônio. Eles têm um filho chamado Arão, eles têm uma filha chamada Miriam, e agora, no meio desse turbilhão de acontecimentos, nasce mais um menino. E o texto nos diz que esta mãe, Joquebede, ela faz o seu possível para escondê-lo. Ela tenta de todas as formas, mas não há, de fato, como manter aquela criança em secreto. E eu quero apresentar ao seu coração a primeira ação de Joquebede que precisa ser para esse tempo: mantenha a esperança. Joquebede, ela manteve a esperança viva no seu coração. De todas as coisas que ela vivia, tentando esconder aquela criança, tentando fazer todas as suas atividades como se aquela criança não existisse, mas aquela criança necessitava dela e ela não podia dar todo o apoio, toda a atenção que aquela criança precisava. Mas ela não deixou de lutar para manter viva a esperança em seu coração. Talvez você diga: eu tinha esperança acerca da cura de alguém que era significativo, de alguém que eu amava, mas este se foi, este partiu. Talvez você diga: eu tinha esperança de manter o meu negócio,
Mas diante deste 1 ano e quase 1 ano e meio de crise, eu tive que fechar. Eu tinha projetos, eu tinha sonhos, mas eles se foram. Talvez você diga, eu estive mantendo no meu coração a esperança de daquilo que eu abomino, daquilo que eu espero nunca chegar a mim. Mas chegou. Aquilo que eu temia bateu à minha porta. E eu não tenho motivação para ter esperança. Estas palavras saíram da boca de Jó. Jó capítulo 3, versículo 25. A palavra de Deus nos diz: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Jó está vivendo um tempo difícil em que os seus medos, os seus temores, todas as questões que ele temia ver acontecer um dia em sua vida vem. E ele perde pessoas que ele ama. Pessoas que ele ama morrem. Bens que ele tinha se vão. Tantas questões acontecem. E Jó não tem, humanamente dizendo, mais razão para ter esperança. Mas eu digo a você, meu irmão, minha irmã, esse mesmo homem que passa por tudo isso, que diz que aquilo que ele mais temia veio e entrou em sua vida, é esse homem que não perdeu a esperança. É esse homem que manteve viva a chama acesa em seu coração. É este homem que no final do seu livro vai declarar, no capítulo 42, versículo 2: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Bem sei eu, ó Deus, que tudo podes, que podes permitir que estas questões aconteçam, mas que podes também restaurar em meu coração a alegria, a esperança, que pode nutrir a minha alma de gozo, ainda que todas as demais coisas trabalhavam para trazer-me a morte. O Senhor gerou vida em minha alma. No final do livro, Jó glorifica ao Senhor. O semblante de Jó é um semblante de alegria, porque ele não perdeu a esperança. Eu digo a você, meu ouvinte amado, a você, meu irmão, minha irmã, a você que talvez humanamente tenha muitos motivos para não ver esperança, eu digo a você, o seu livro está sendo escrito. Jó, no primeiro capítulo, nos primeiros momentos do seu livro, ele tem uma história difícil, mas no final do livro, ele glorifica ao Senhor. Você está escrevendo a sua história, há muitas páginas ainda que serão abertas para que você escreva. Então tenha esperança, porque a sua vida não terminou, a sua vida não acabou. Se você está me ouvindo, é porque você está vivo, é porque ainda há acontecimentos que abalaram a sua estrutura emocional, física, não foram capazes de impedir que você estivesse aqui. Se você está me ouvindo, eu digo, tenha esperança, porque muitas coisas ainda virão, muitas páginas se abrirão para você, muitas manhãs de alegria ainda raiarão para a sua vida. Tenha esperança no papel que você ainda representa aqui, no papel que você vai representar ainda, nas pessoas que estão necessitadas da sua pessoa, naquilo que você representa, naquilo que você é e naquilo que você ainda será. Nos dons que você já tem
e nos dons que você terá e poderá manifestar a tantos. E eu quero dizer a você, a vida não acaba quando um momento ruim chega em nossa vida, quando algo ruim, uma tragédia bate à nossa porta. A esperança termina quando, de fato, nós deixamos de sonhar. A morte chega, a vida acaba, quando nós perdemos a esperança. Então não perca a sua esperança. Joquebede nutriu o seu coração de esperança, e o Deus que ela servia não estava dormindo. Ela mirou no Senhor com esperança, e o Deus que ela servia não estava morto. Deus se levanta e mostra para Joquebede: filha, eu sou contigo. Deus se levanta nesse tempo tão difícil e diz a você, filho, e diz a você, filha, eu estou contigo. Você pode passar por onde você passar, mas se tem esperança em mim, a tua esperança não será malograda, porque haverá bom futuro, independente dos passos, independente das questões que você viva aqui, porque a sua alegria definitiva não está aqui. Joquebede foi conduzida através da esperança para a segurança dos braços do Senhor. E eu quero dizer a você nesta noite, enchendo o seu coração de esperança, conduza-se para os braços ternos do Deus que te ama. Mire com esperança o Senhor, Ele te ama e Ele te chama. Escuta, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? O apóstolo Paulo, ele nos fala que somos salvos pela esperança, mas a esperança, ela não se origina naquilo que nós podemos ver, porque aquilo que nós podemos ver não nutre esperança ou não exerce esperança em nós. Aquilo que de fato exerce motivação para a esperança no nosso coração é aquilo que não vemos, é aquilo que não existe. Talvez você olhe para esse tempo e não veja nada que te alegre, nada que te emocione, nada que te faça pular e saltar de gozo. Mas escute, é essa ausência que nutre a tua esperança, porque a nossa esperança não está naquilo que temos na mão, mas a nossa esperança está naquilo que desejamos. Há muitos desejos para o seu coração. Hoje talvez você diga: eu não quero nada. Está sofrendo e diz: eu não quero nada. Mas amanhã você vai voltar a desejar, vai voltar a sonhar. Então nutre de esperança o teu coração, em o nome de Jesus. Escuta, o salmista, ele expressa uma pergunta num momento em que parece que tudo que ele vê é exatamente sofrimento e dor. O Salmo 39, versículo 7, o salmista diz assim: e eu, Senhor, que espero? Ele faz essa pergunta: e eu, Senhor, que espero? Ele está dizendo para Deus: Senhor, em que eu posso ter esperança? No que eu posso firmar os meus olhos para dizer: eu posso ter esperança aqui? Quantas pessoas chegaram num ponto nesse tempo de dizer: no que eu posso ter esperança? Diante das questões conflituosas. Mas esse mesmo salmista,
Ele vai responder para ele, ele vai responder para mim, ele vai responder para nós, dizendo: tu és a minha esperança. Ele olha para a sua vida, ele olha para o seu momento, ele olha para o seu tempo, e ele pergunta a Deus: em que eu posso esperar? Mas ele responde para esse mesmo Deus: o Senhor é a minha esperança. Se hoje nada na tua vida, nada que você olhe, possa motivar o teu coração para ter esperança, olhe para o céu, porque Deus é a tua esperança, Ele é a nossa esperança. Coisas acabam, circunstâncias passam, pessoas morrem, somos acometidos de risos e de lágrimas, mas Deus não muda, o seu amor não muda, a sua bênção não muda, a oferta que Ele tem para nós vai muito além do que esta vida pode produzir, e esta oferta não muda na pessoa de Jesus. O Senhor te chama para a salvação em Cristo. Recebe a tua bênção, recebe a tua vitória. Joquebede manteve a sua esperança em Deus. A segunda ação de sucesso de Joquebede, e que precisa ser vivenciada nesse tempo, é deixar Deus guiar as suas ações. Deixe Deus guiar suas ações. Joquebede prepara um cesto, ela calafeta, ela betuma aquele cesto de forma que a água não penetre, não entre, não molhe o menino. Ela põe o menino no cesto e solta no rio. Parece uma ação desesperada, parece loucura da parte daquela mulher, parece um ato irracional, mas as ações de Joquebede foram guiadas por Deus. Deus vai guiar as tuas ações nesse tempo, para que você possa, com as tuas ações, trazerem respostas para a tua vida. Que as tuas ações não compliquem ainda mais a tua história, mas que elas possam, guiadas por Deus, trazer vitória a você. Joquebede, ela entregou a condução da sua vida, a condução da vida de seu filho nas mãos do Senhor. Aquele menino poderia morrer, sim. Ela poderia ser apanhada antes de tudo isso na sua casa com a criança escondida e ver os soldados matando seu filho, sim. Muitas coisas poderiam acontecer, mas ela entregou as suas ações nas mãos do Senhor. Senhor, eu vou esconder esse menino enquanto eu puder. E ela fez. Senhor, eu não tenho opção, eu preciso que esse menino, ele seja entregue ao Senhor de alguma maneira, para que o Senhor guarde, para que o Senhor faça. E acendeu uma luz na mente, no coração de Joquebede. Prepara um cestinho e coloca esse cesto no rio. E aquela mulher vai e ela entrega. Ela coloca a dependência de todas as possibilidades, de todas as questões na mão do Senhor. A sua vida, a sua história, o destino da sua vida, o destino do seu filho nas mãos de Deus. Ela deixou que Deus guiasse as suas ações. A quem você tem entregado a sua vida? Baseado em quê? Orientado por quem você tem agido nesse tempo? Orientado pela ansiedade? Orientado pelo medo, pela raiva, pelo ódio, pela revolta? Deixe que Deus guie as suas ações. Jeremias deixa claro que o mais sensato para todos os seres humanos seria fazer o nosso melhor, mas deixar Deus na condução total da nossa vida.
Jeremias capítulo 10, versículo 23, o profeta vai dizer assim: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. A palavra de Deus vem para mim e para você, dizendo a nós que não cabe a nós determinar o nosso caminho, nem tentar por nós mesmos dirigir os nossos passos. Não caberia a nós sermos gestores da nossa caminhada à revelia da vontade de Deus. Não é esta a missão humana, não é esta a vontade de Deus nesse mundo, que nós caminhássemos sem entregarmos as nossas ações nas mãos de Deus, sem nos guiarmos pela noção que Ele gera em nós. Jeremias está dizendo: não cabe ao homem determinar o seu caminho. Qual seria então a nossa atitude nesse e em qualquer tempo? Qual seria a atitude mais sensata, que traria de fato vitória a nós, através das nossas ações? Escute, não deixe de sonhar. Você quer agir em conformidade com a vontade de Deus? Escute, não deixe de sonhar, ainda que estes dias que você tem vivido pareçam pesadelos. Ouça mais, mantenha metas no seu coração, ainda que a visão de presente que você tenha seja fim, porque após todo final há um novo começo. Escuta Deus, deixa Ele falar o seu coração, peça a Deus que dirija os seus passos, dirija as suas ações, para que, mesmo parecendo absurda, como colocar o menino num cesto e colocá-lo no rio, mas que, sendo guiadas por Deus, você seja vitorioso, você seja vitoriosa, no nome de Jesus. Peça a Deus a direção. Senhor, guia o meu coração, para que eu possa nesse tempo tomar a direção correta, para que de fato eu possa me manter erguido, eu consiga permanecer de pé nesse tempo, quando aquilo que eu temia bateu a minha porta, quando aquilo que eu desejava não prosperou, quando aquilo que eu sonhava morreu. Tenha esperança e entregue as tuas ações nas mãos daquele que pode te guiar, para que você caminhe com esperança de luz em meio às trevas, para que você possa acreditar no sorriso em meio ao mar de lágrimas, para que você possa esperar na manhã da alegria em meio a uma noite longa de choro. O Senhor te chama nesta noite. Provérbios capítulo 16, versículo 9, a Bíblia nos diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem, ele faz projeções, ele tem sonhos, mas o coração do homem sábio, o coração do homem sensato, o coração da pessoa que entrega a condução da sua vida, as suas ações nas mãos do Senhor, fará com que o Senhor tenha primazia na sua vida, o Senhor tenha primazia sobre a sua vontade. Deixe que Deus guie os seus passos, porque Ele de fato é quem pode dirigir de forma coerente, de forma abençoadora a sua vida. Joquebede deixou Deus guiar suas ações. Deixe que Ele possa nortear a sua vida, deixe que Ele possa trazer
os seus passos para a direção que Ele deseja, as suas ações para respostas que você vai alcançar, porque toda a nossa ação, ela terá uma reação, e ela trará à luz alguma coisa. Toda ação é uma semente que se lança, e toda semente que se lança trará um fruto. E Deus te diz nessa noite: coloque as tuas ações nas mãos de Deus, deixe-se ser guiado por Ele, para tudo aquilo que você lançar na vida como ação, como semente, você possa colher frutos saborosos que te abençoem. Você possa plantar hoje em meio a um solo tão difícil, a um tempo tão complicado, mas que você possa plantar aquilo que já começa a trazer para o seu futuro vitória, já começa a anunciar que bênçãos estão chegando para a sua vida. Plante. E a terceira ação para esse tempo, que foi algo que Joquebede teve sempre, ela manteve esperança, ela entregou as suas ações nas mãos de Deus. E a terceira ação de Joquebede, ela confiou no Senhor. Confie no Senhor. Pense. Ela preparou aquele cesto e colocou o menino dentro do cesto. Ela fez sua parte. A irmã do menino, Miriam, o texto nos disse que aquela menina foi acompanhando de longe para ver o desfecho da história, para ver se o cesto ele iria tomar uma corrente e ia embora. Miriam não teria possibilidade de acompanhar aquele cesto se ele ganhasse o Nilo. E diante da impossibilidade, diante da impotência, aquele cestinho desce o rio. Mas ele não é dirigido por Joquebede, ele não é dirigido por Miriam, ele não é dirigido por aquela criança que está ali dentro, mas há alguém na direção da vida daquele menino. Talvez eu e você nos pareçamos muito com Moisés. Neste cestinho, estamos descendo a correnteza da vida, e por mais que as pessoas se importem conosco, por mais que olhos possam estar vigiando a nossa vida, por mais que nós mesmos nos preocupemos, nós estamos seguindo o fluxo, e nem sempre o fluxo nos leva para onde queremos ir. Nem sempre vamos parar na margem onde poderemos sair, mas muitas vezes o cesto ganha a corrente e nos leva para lugares que não desejamos. Mas escute, assim como Deus estava na direção daquele cesto, como Deus tinha soberania sobre a vida daquele menino, Deus tem soberania sobre a sua vida. Não importa se o cesto ganhou uma corrente e te levou para um lugar que você talvez olhe e não veja saída, parece que não tem, mas quem está na direção da sua vida? Em quem você tem confiado? Joquebede confiava no Senhor de todo o seu coração. Miriam confiava no Senhor. Moisés, aquela criança ali naquele cestinho, não tinha ainda discernimento para exercer fé ou incredulidade, mas Moisés, no tempo da sua razão, também confiou grandiosamente no Senhor. A nossa confiança nunca deixará de gerar vitória, nunca deixará de prover vitória.
nunca deixará de nos levar para a bênção. Escuta, o escritor da carta aos Hebreus garante-nos, dizendo no capítulo 10, versículo 35: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Deus está dizendo a você nesta noite, assim como Joquebede, filha minha, filho meu, não deixa a esperança. Coloca as tuas ações diante de mim para que eu possa guiar tudo que você faz e que você fará. E confia em mim, assim como minha filha no passado. Não rejeite essa confiança que você precisa desenvolver a cada dia, porque a confiança, ela se desenvolve não na tranquilidade, mas ela se desenvolve exatamente na turbulência, porque nós só exercemos confiança verdadeira quando no momento mais improvável nós continuamos com o nosso coração na presença do Senhor. E o Deus Todo-Poderoso está dizendo: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, porque ela tem grande e avultado galardão. Grande, volumoso, avultado, volumoso galardão. Galardão é uma recompensa, é um prêmio que alguém recebe por serviços prestados. Qual o serviço que você está prestando? Confia no Senhor. A recompensa para a tua confiança, a recompensa, exatamente porque a tua confiança nunca voltará vazia. Pensemos, se a confiança de Joquebede, a confiança de Miriam, visse aquele cestinho se extraviando, e ao invés de ir para a margem, ele ganhasse o curso do rio, e se aquele cestinho se precipitasse numa queda profunda e a criança morresse, as mãos poderosas do Senhor tomaria aquela criança e a salvaria e a levaria para a eternidade. Mas não foi essa a história. O cestinho, ele foi encontrado por alguém, e as mãos que a tomou, a filha de Faraó, foram as mãos que Deus usou para salvar, para a manutenção daquela vida, daquele menino, porque Deus tinha propósito. Se nós choramos a perda de pessoas que amamos, de irmãos em Cristo, de pastores amados, pessoas que deixam um legado de vidas preciosas, nós precisamos entender que a confiança que eles tiveram no Senhor não ficou infrutífera, que a nossa confiança não ficou infrutífera, ainda que você confiava de todo o teu coração que essa vida ela ia vencer essa batalha e prosseguir, mas ela parou ali, aquela vida morreu, mas a sua confiança não perdeu, porque aquela vida que morreu no Senhor está mais viva do que nunca, está mais alegre, mais feliz, mais plena do que nunca esteve, está experimentando algo que ela nunca experimentou e nunca experimentaria aqui. Então nós podemos olhar para Joquebede e entender que eu e você podemos entregar nossa vida, e ainda que estejamos como essa criança, nos sentindo levados pela correnteza, sem domínio algum sobre o que vai acontecer,
Nós temos alguém que está guiando a nossa vida, alguém que sustenta a correnteza, alguém que pode fazer o cesto parar onde Ele quer, alguém que pode trazer vitória. Não desista, porque ainda há realizações para você nesse mundo, porque se você está aqui, você é útil. Nenhum tijolozinho poderia, olhando para si, dizer: eu não faço diferença, porque se ele for tirado, um buraco ficará na parede. Você, meu irmão, você, minha irmã, você é precioso, você é preciosa, você é valoroso, valorosa. Há ações que precisam ser detectadas aqui e que precisam fazer parte desse tempo e de todo o tempo. E eu quero convidar você a não desistir, dependente da semelhança que temos com Joquebede, da sua pequenez, da sua impossibilidade para muitas coisas. Somos iguais, mas o Deus que ela servia é o mesmo que eu e você servimos, ou que você pode servir, passar a servir hoje, se você ainda não serve. Então, não foi na vida de Joquebede o que fez a diferença a ausência de tribulação, não foi a ausência de medo, não foi a ausência de desespero em alguns momentos, mas o que fez a diferença total foi Joquebede manter a sua esperança, foi Joquebede colocar as ações, todas as suas ações, na dependência de Deus, para que Deus a usasse, para que ela fosse tão somente nessa vida instrumento dele. O que fez diferença foi também a confiança que ela tinha no Senhor. E eu deixo essa palavra para o teu coração nesta noite. Eu deixo essa palavra para a tua vida, para que você também abra um sorriso em meio às lágrimas, para que você possa ver em meio a trevas tão grandiosas, para que você veja que a luz brilha independente de qualquer coisa. Não é a dificuldade de você enxergar a luz que testifica a ausência dela. A luz do Senhor está raiando, está brilhando intensamente. A mão de Deus está estendida para salvar. Os olhos de Deus estão atentos a todos os seres humanos, a todos os seres. E Deus está olhando para você nesta noite. Deus está olhando para a sua família. Deus está olhando para as tuas necessidades. Busca nele, espera nele, confia nele, e ele tudo fará. Deus te abençoe grandiosamente. Deus continue ministrando a tua alma. Deus continue falando ao teu coração e fazendo diferença na tua vida, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, obrigado por estar aqui, Senhor. Obrigado por poder, ó Deus, trazer esta palavra, ainda com alguma dificuldade, mas obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é soberano sobre a nossa vida. Obrigado porque o cestinho no qual estamos, Pai, é conduzido pela Tua vontade. Obrigado pela vida de todas as pessoas que têm colocado a sua fé no Senhor. E eu quero te pedir, Pai, por esta pessoa que ainda, Deus, está olhando para esta vida sem expectativa e olha para o céu sem perceber a Tua glória. Deus, que nesta noite esta palavra possa ajudar ao começo da produção de fé,
ao começo da produção de esperança, ao começo de uma dependência, ao início de uma confiança. Deus, que esta palavra possa produzir naquele que já tem esperança, naquele que já coloca suas ações diante de Ti, daquele que confia no Senhor, possa acrescentar ainda mais. Oh Deus amado, toma-nos nas Tuas mãos, somos Teus. Eu coloco a minha família, esta igreja, todas as igrejas, eu coloco esta comunidade, cada município de Minas Gerais, eu coloco o nosso país e todos os povos da terra diante do Senhor, e te peço, Deus, ajuda-nos, pois nós, os seres humanos, somos causadores da nossa própria ruína, somos aqueles que fazem, que criam coisas que interferem na nossa felicidade, na nossa alegria, na nossa vida. Deus, tem misericórdia de nós, porque as ações humanas trazem coisas terríveis como a Covid-19 e tantas outras coisas. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a vencer tudo isso e a dar continuidade à vida e a poder ver, e isso é desejo do meu coração, Pai, a poder ver aquelas pessoas que amamos ainda por mais algum tempo junto a nós. Nós te agradecemos, te bendizemos, te glorificamos, no nome de Jesus. Acalenta este coração que sofre, Pai, e ministra, Deus, de forma sobrenatural sobre esta vida, no nome de Jesus. Amém.